Boa tarde a todos. Hoje é dia 7 de outubro de 2019 e vamos dar continuidade ao nosso código, ao nosso curso esquematizado do Código de Normas Paraná, ao nosso artigo. Estamos agora no artigo 456. Vamos tratar especificamente nessa aula da seção 4 do registro, o registro no RTD. Então, nós já vimos aí o capítulo, a seção 1, a seção primeira, a seção 1, as atribuições, que nós temos tanto os registros e as transcrições, que reproduzem os artigos da Lei 6.015, correto? O artigo 129 e 127. 127 trata da transcrição, 129 trata do registro. Depois nós vimos aí os livros do RTD. Quais são os livros? Nós temos, a par daqueles obrigatórios, que nós já sabemos, visitas e inspeções, nós vamos ter o DARD, que é o Diário Auxiliar das Receitas e Despesas, e nós temos, por norma do CNJ, a forma de escrituração desse livro, que vale para o Brasil inteiro, tá louco? Nós falamos isso aí na parte inicial, lá da escrituração, no primeiro capítulo, o capítulo 1 que trata das disposições gerais, nós tratamos desse provimento. O livro Visitas e Inspeções, o DART e 2 arquivos. Comunicação de selos e guias de recolhimento do FUNSEC. Específicos, o protocolo, o registro integral, o resumido ou por extrato, indicador pessoal e ainda um auxiliar. Arquivos, o de requerimentos, o de guias do FUNREJUS e de comunicados da Declaração de Operações Imobiliárias, DOI. E, por fim, também o de comunicados ao distribuidor, porque nós vimos ontem, na nossa última aula, que a cada 10 dias, vocês, os senhores oficiais do RTD no Paraná, pelo sistema mensageiro, comunicarão os atos praticados em forma de relação, o que deverá contar alguns elementos previstos no artigo 455. Número de distribuição, número do registro, data da distribuição, data do registro, solicitante, natureza, livro e folhas e valor do FUNREJUS. Agora, nós vamos tratar do registro, artigo 456. O que seria o registro, especificamente, Registro no RTD, ele é trazido, a definição de registro no RTD é trazida no artigo 456. É a trasladação dos documentos, dando-se preferência à utilização de sistemas informatizados. Então, Lô, quando eu disser para você praticar um ato de registro no livro, você vai reproduzir ipsis literis aquele livro na coluna específica daquele livro. Nós já vimos a estrutura dos livros. Você vai reproduzir aquele documento, aquele título, aquele papel, aquele arquivo, correto? 456. O que é o registro no RTD? Registro no RTD. Transladação. Trans ou traz? Traz. Trasladação. Documentos, títulos e papéis apresentados de diversas maneiras, ou por meio datilografado, ou por uma cópia reprográfica, microfilmado ou digitalizado. É o registro de um documento digitalizado. Então, é possível você registrar um documento digitalizado. Registro na transladação dos documentos, títulos e papéis. Documentos, títulos e papéis que são apresentados por meio datilografado, cópia reprográfica, microfilmado ou digitalizado, dando-se preferência à utilização de sistemas informatizados. Transladação de documentos apresentados de diversas
formas. Qual é a preferência? A preferência para o registro é do sistema informatizado. Preferência ao sistema informatizado. O que diz o parágrafo 1º? Que os registros serão realizados com igual ortografia e pontuação, referências entre linhas, acréscimos, alterações, defeitos ou vícios existentes no original apresentado. Isso era quando nós tínhamos que fazer a reprodução daquele documento de forma mecânica, correto? Você tinha que reescrever aquele documento de forma mecânica. Mas hoje é despiciando esse parágrafo desnecessário, porque você simplesmente coloca numa máquina e você tem um arquivo, uma cópia digital daquele documento, e é com esse arquivo que você vai preencher o seu livro. Então, isso será o próprio registro, correto? Então, vamos colocar aqui o parágrafo 1º. O parágrafo 1º diz reprodução, o que nós chamamos ipsis literis, ou literis, como preferirem. Reprodução ipsis literis. Os registros serão realizados com igual ortografia, pontuação, referências entre linhas, acréscimos, alterações, defeitos, vícios, etc. Os registros devem ser efetuados isso é muito importante, isso é extremamente importante. Inclusive foi isso aqui que perguntaram para a Fernanda no Pará. Ela estava me falando que caiu essa pergunta na prova oral para ela. Qual o prazo do registro? O registro ele deve ser efetuado em 20 dias da assinatura, quando então os efeitos do ato retroagirão à data da assinatura. Então, nós temos aqui o parágrafo 2º. O parágrafo 2º. Então, nós temos a assinatura. E nós temos aqui 20 dias. 20 dias. Se promove o registro neste prazo de 20 dias da assinatura, nós temos o registro o Código Civil utiliza esse verbo nessa conjugação. Retrotrairá. Então é isso. Da assinatura em até 20 dias, sendo, é um benefício legal, se até o 20º dia da assinatura do registro, a proteção conferida pelo registro, ela retrotrairá à data da assinatura. Assinatura. Perfeito. O registro no serviço de títulos e documentos consiste na trasladação de documentos e os registros serão realizados em igual ipsis literis. Os registros devem ser efetuados dentro de 20 dias da assinatura, da data da assinatura, quando então os efeitos do ato retroagirão à data da assinatura. Ok. E nos casos em que o registro não se efetivar, os efeitos do registro. E no caso em que o registro não se efetuar no prazo, os efeitos perante terceiros, da data do protocolo. Então, após 20 dias, efeitos do registro contar-se-ão da data do protocolo. Então, nós temos aí o prazo de 20 dias. Após 20 dias, os efeitos do registro retrotrairão. Após 20 dias, a partir do protocolo. Valerão. Os efeitos do ato serão a partir do protocolo.
O ato deve ser registrado no domicílio dos contraentes. Então, o primeiro, o parágrafo segundo, o inciso 1, né? Aqui é o inciso 1. Aqui é o parágrafo segundo. O parágrafo segundo, os registros devem ser efetuados dentro de 20 dias. Então, aqui nós temos uma disposição pertinente ao prazo. Aqui também continuamos com uma disposição pertinente ao prazo, a efeitos do registro. Prazo, efeitos do registro. E o inciso 2, o local de onde, o local melhor, não de onde, o local onde deve ser promovido o registro. O ato deve ser registrado no domicílio dos contraentes, dos contratantes, mas quando esses residirem em circunscrições territoriais diversas, o registro será efetuado no domicílio de todos. Onde o ato é registrado? Então, aqui nós temos o inciso 2, o local do registro. O local do registro, regra geral, não é bem regra geral, mas a regra primeira, né? No domicílio dos contratantes. Então, podemos colocar regra geral, ambos são domiciliados no mesmo local. Domicílio, contratantes. Regra geral, domicílio dos contratantes. E se eles residirem, mas residem em circunstâncias, mas residem em locais, em domicílios, em circunscrições diversas, residem em circunscrições diversas. Nessa hipótese, o registro será efetuado em cada um dos domicílios. Registro em cada domicílio. Então é isso. Nós temos vamos lá. Sempre tendo muita atenção para esses artigos. Muitos detalhes, mas são simples. São simples. Parágrafo 3º. O registro dos documentos far-se-á após o reconhecimento das assinaturas das partes intervenientes, quando exigido por lei. Então, eu vou colocar o parágrafo 3º aqui do 456, eu vou colocar aqui, acho que não vai prejudicar o parágrafo 3º. Registro após o registro, a trasladação do documento, do título, do papel, o registro após reconhecimento das assinaturas. Após reconhecimento assinaturas. Ok. Já sei que tenho que reconhecer as assinaturas. Ótimo. Continuamos. 457. O que diz o 457? Que após a transcrição do documento de transferência de veículo, só se dá a transcrição do documento de transferência de veículo,
só se dará após verificação do reconhecimento autêntico da firma, aposta pelo proprietário nos documentos de transferência de veículo, na autorização constante no verso da CRV e nas procurações outorgadas para esse fim, exclusivamente ou não, quando for o caso. E aqui é um exemplo, vamos passar por eles, né? 457 diz respeito à transferência de veículos. 458 diz respeito a contratos de locação de coisa móvel. 459 é uma vedação de registro emanado de sociedade, no livro B, conforme disposto no parágrafo 1º de 409, ainda que facultativamente, quando a sociedade não estiver regularmente registrada no livro A. Nós já vimos esse artigo. O 460, quando se tratar de documento legalizado por autoridade consular, o registro de documentos de procedência estrangeira será promovido independentemente de reconhecimento de firma. 461, para produzir efeitos no Brasil ou valer contra terceiros, é obrigatória a tradução por tradutor público juramentado. Nós já vimos algumas disposições semelhantes no RCPM. Ainda que produzido, em 462, os títulos, documentos e papéis escritos em língua estrangeira, uma vez adotados os caracteres comuns, poderão ser registrados no original para conservação. Então, vamos aqui, são disposições diversas, né? Então, vamos aqui do 457 ao 462. Então, vamos passar um por um. Que são disposições simples. Também são disposições simples. Ó, o que diz o 457? O 457 diz o seguinte, que vai haver um documento de transferência de veículo. Então, eu tenho uma pessoa, o A é o vendedor, o B é o comprador, A transfere o veículo, ficou péssimo esse desenho, para B. A transfere o veículo para B. E essa transferência, ela é feita em face de um determinado documento. A transferência do veículo de A para B é feito por um determinado documento. E qual é esse documento? É o documento de transferência do veículo. Documento de transferência de veículo. Documento de transferência. Nos documentos de transferência de veículos. Transferência. Na autorização constante no verso da CRV. Autorização verso CRV. E, por fim, procurações outorgadas para transferência. Vamos dar uma olhada aqui na internet, uma CRV. CRV. Não. Documento. O certificado de registro de veículos. Documento único de transferência é o DUT. CRV é o certificado
de registro de veículos. Ambas as nomenclaturas são utilizadas quando alguém compra ou recebe um veículo, sendo um recibo. Deixe-me ver aqui se DUT e CRV. Vamos lá ver aqui, porque eu não tenho feito nenhuma transferência. O CRV é o Certificado de Registro de Veículos. Até 1985, existia apenas o termo DUT, mas com a implantação do sistema Renavan, houve a mudança para CRV, mas muitos motoristas ainda têm o hábito de falar como ficou na memória, é o DUT. Entretanto, muita gente comete erros no preenchimento, o que acaba ocasionando problemas junto ao DETRAN, que é o Departamento Estadual de Trânsito. E foi justamente pensando em solucionar algumas dúvidas que decidimos escrever esse post, que é onde eu estou buscando as informações. Tanto o DUT quanto o CRV jamais serão solicitados em operações de trânsito. Ou seja, como no documento constam informações privilegiadas, entre elas o número do chassi, Renavan, nome, CPF, endereço, a orientação é guardá-lo bem. Então, o certificado de registro de veículos é o documento que você se utiliza. Nós temos aqui autorização para transferência de propriedade de veículo, né? Certificado de registro. Por isso que ele fala autorização no verso da CRV, que tem aquele valor, nome do comprador, RG, CPF, endereço, local e data. Eu vou até compartilhar aqui com você, Lu. Deixa eu compartilhar. Qual a diferença? Esse documento aqui, Lu. Autorização para transferência de propriedade de veículos, né? Do lado do certificado do registro de veículos, correto? Então, aqui atrás nós temos essa autorização no verso da CRV. Agora, esse documento, que documento seria esse? Será que seria o DUT? A CRLV, ao contrário das suas siglas, Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo, se diferencia pelo fato de ser emitido anualmente. Já o CRV dura toda a vida útil do automóvel, independentemente da data de emissão. O Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo é o CRLV. É um comprovante de que o carro está licenciado. O CRV e o DUT devem ser preenchidos com muito cuidado para evitar rasuras. Então, ele fala documento de transferência do veículo, provavelmente ele se refere ao DUT, mas o DUT era até 1985. Correto? Vamos colocar aqui DUT. E aqui, CRV, Certificado de Registro de Veículos. E o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos é o CRLV. E as procurações otorgadas para transferência. O que deve constar neste documento? A transcrição do documento de transferência do veículo se dará após a verificação do reconhecimento autêntico da firma aposta pelo proprietário. Então, nós vamos ter aqui duas situações. Nós vamos ter o reconhecimento firma, não é reconhecimento autêntico da firma, o reconhecimento autêntico por verdadeiro, né? Não é. Agora eu tenho que ver aqui nas notas. O reconhecimento autêntico. Vamos dar uma olhada aqui em notas. O reconhecimento autêntico é por verdadeiro. Verdadeiro, não é? Sim, o reconhecimento autêntico é por verdadeiro. Uhum. O reconhecimento autêntico não é por semelhança. O reconhecimento autêntico é por verdadeiro. Deixa eu ver aqui só no dados notariais, especulações, das escrituras. A firma pode ser reconhecida como 731 LOA por verdadeiro ou autêntica e por semelhança. Verdadeiro ou autêntico. Firma por verdadeira, por autêntica. Firma verdadeira por autêntica. Semelhança. Por semelhança.
Esse é quando, a primeira hipótese é quando o vendedor, então, ele lança a assinatura perante o tabelião de notas, correto? E ele, em vista, em face do documento original, ele reconhece aquele documento, correto? Firma verdadeira, autêntica, por semelhança. Então, nós temos aqui o veículo que é transferido de A para B. Por essa transferência, ela se instrumentaliza por um documento de transferência do veículo, DUT, autorização no verso do CRV e com procurações otorgadas para essa transferência. Deve ser feito o reconhecimento de firma por verdadeiro, autêntica, e só então com a firma do vendedor, né? Reconhecimento da firma do vendedor, só então com o reconhecimento da firma do vendedor, por verdadeira autêntica, é que é possível promover-se o registro. O registro 457. Às vezes, um artigo ele é absolutamente aleatório, ou não é bem dizer, ele parece simples, mas por trás há uma série de informações e uma cadeia de eventos. Agora, eu tenho uma dúvida a respeito disso, porque, como eu lhe disse, eu não tenho transferido veículos, nem tenho recebido e também não tenho transferido. É possível fazer a transferência de outra forma que não há autorização do CRV? Você saberia me responder isso? Que eu saiba, não. É só através desse CRV e se você perde ele, tem que fazer um requerimento perante o Detran, requerendo um novo CRV para poder fazer a transferência, que eu sei é isso. Ou por procuração, mas tudo confirma por autêntica mesmo. Eles são bem rigorosos desse ponto. Ótimo. Tá? Então, vamos lá. A transcrição, que é o registro do documento de transferência de veículo, né? A transcrição, o registro. Transcrição, documento de veículo. Então, o registro. O registro que se configura na transcrição do documento de transferência, transcrição do documento transferência de veículo, ou registro. A transcrição do documento de transferência do veículo só se dará após a verificação do reconhecimento da firma do vendedor por autêntica nos documentos de transferência, que é o que eu considerei como sendo o DUT, né, até 85, na autorização constante do verso de CRV, nas procurações otorgadas para esse fim. Correto? Então é isso. Vamos aí continuando. 457.
Olô, nossa aula agora vai ser bem curtinha nesse momento. Eu preciso fazer um breve adendo, um break. Sim. E daqui a pouco eu volto, eu te chamo, mas provavelmente Tá. será às 19 horas. Se for rápido, 10 minutos você vai estar por aí ainda, continua seus estudos com registro. Uhum. E aí